Olá a todos, sou Giancarlo Nicastro, CEO da Sila Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Imóvel. Hoje nós vamos falar um pouco de condomínio logístico. E para hoje eu preparei para vocês um condomínio que não está numa região tão óbvia. Quando a gente fala de logística no Brasil, a gente sempre pensa em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, mas hoje nós vamos falar de Pernambuco. Então, para poder mostrar para vocês aqui, a gente vai entrar lá no nosso sistema. Então vamos lá, a gente está aqui na homepage do Clube FI. Vocês conhecem bastante aqui a nossa homepage. Eu vou buscar aqui um empreendimento que o nome eu já sei, Cone Multimodal. Então esse é um empreendimento de logística muito interessante e o que a gente gosta aqui de fazer para vocês é sempre trazer novidades e coisas que não estão aí no radar e que não são muito faladas, né? Então, o Cone Multimodal, aqui vocês vão vendo a descrição geral, ele é um condomínio que ele fica entre o aeroporto, ele fica próximo do aeroporto, próximo do porto de Suape, e fica na região do Cabo de Santo Agostinho. Ele tem mais ou menos 30 quilômetros do porto de Suape e fica a 31 quilômetros da cidade de Recife, né? Essa região, o Cabo de Santo Agostinho, é uma região que concentra mais de quase 60% de todo o estoque de Pernambuco para condomínios logísticos. Então esse galpão aqui, como vocês podem ver aqui na foto, não é um galpão, é um complexo gigante composto por várias fases. Apenas essa primeira fase que está dentro de fundos imobiliários abertos e listados, por isso que nós temos aqui as informações para mostrar para vocês. Então aqui é uma foto aqui para vocês entenderem um pouco o tamanho do complexo. Ele é composto por 9 galpões distribuídos nas duas fases que eu comentei. Então aqui é uma implantação, aqui algumas fotos lá do imóvel, que já está pronto. Então vocês conseguem ir visitar, foto tirada por drone. Aqui os dados básicos, então, cidade de Santo Agostinho, estado de Pernambuco. Quem é o incorporador é a empresa chamada Cone. Ele é um ativo classe B. Ele não é um ativo classe A, mas nem por isso deixa de ter o charme e a sua importância. É um ativo muito bem reconhecido e com uma demanda bastante alta lá no mercado local. Então, aqui, dentro desta fase que nós estamos analisando, a gente tem 5 galpões, 190 docas, ele não tem certificado de sustentabilidade, ele não tem gerador, não tem sistema de sprinklers. Isso faz com que ele vire um empreendimento classe B. Na classificação Sila, sempre lembrando, né? Os custos de condomínio em torno de R$3, o IPTU lá mensal 20 centavos, e aqui o custo total que a gente analisa da área vaga, né? Então, a gente vai descer aqui, daqui a pouco eu mostro quanto que está de vacância para vocês fazerem a análise. Aqui no mapa a gente tem a região que vocês podem explorar, tanto o satélite quanto o mapa, e por aqui vocês já têm uma noção de alguns grandes nomes que são inquilinos lá, para mostrar a tamanha importância desse empreendimento para a região, né? Então aqui vocês podem dar um zoom in, um zoom out, mudar aqui a opção para satélite, para vocês olharem aqui quando eu falo do porto, né? Qual a distância que está do porto. Então vocês descem aqui, vocês navegam, aqui está localizado o porto, depois mais para cima aqui tem o aeroporto, aqui para cima está Recife. Então, através dessa ferramenta, vocês conseguem ir olhando a micro-região que a gente está comentando aqui. Depois, na parte de vacância, esse imóvel ele tem 18% de vacância e a região 10% de vacância. Ele tem uma vacância um pouquinho mais alta que a região, por conta de momento de mercado, mas é um imóvel que tem grandes inquilinos. Aqui a gente consegue ver uma análise como que se comportou o imóvel em relação à vacância da região. Então, eles, por muito tempo aqui da análise, desde 2016 até hoje, que é essa curva aqui cinza, que representa a vacância do imóvel, por muito tempo ele ficou abaixo da média da vacância da região. Aí ele teve aqui um descolamentozinho, mas já tem algumas negociações em andamento e tem
algumas entregas previstas nas fases seguintes desse imóvel, né? Em relação ao preço do imóvel, também ele não está comparado a São Paulo, que é um preço médio de R$20, ele está com um preço próximo dos 15, R$20, aqui também não é mais próximo de 20 do que 15, né? Mas a gente vê aqui que o preço médio de R$17 não é nenhum absurdo para o setor e para o momento, né? Aqui a gente tem alguns inquilinos, desculpa, aqui a gente só está vendo a vacância, né? Para ver os inquilinos, eu estou ansioso aqui, fico empolgado com a ferramenta. Aqui a gente vai olhar aqui, então, o administrador, o contato dele, o telefone, o nome, na verdade o e-mail não está disponível, mas tem o telefone, o gerente predial, que é o nome, e aqui a gente entra aqui, quem são os proprietários e quem são os ocupantes, né? Notem que aqui, nesta fase, nesse empreendimento que a gente está analisando aqui, que é a primeira, tem 3 proprietários, a Cone, que é que é o desenvolvedor, depois tem o Credit Suisse, que tem parte, e aí esse imóvel ele é interessante porque não são aquisições normais que você compra o imóvel inteiro, então as aquisições são feitas em parte de imóveis, então você pega aqui o Galpão 6, o módulo 8, 27% da Cone, 73% da Credi. Se a gente andar aqui um pouquinho mais para baixo, aparece uma outra empresa chamada NE Logistic, que é um fundo também, mas é um fundo fechado que era da Aliança, depois a XP comprou todas as cotas e que é proprietária da segunda fase desse empreendimento. Então, é um empreendimento que tem alguns proprietários e alguns inquilinos com nome grande, por exemplo, FedEx. E aí, por que o FedEx está lá? Como eu expliquei há pouco, né? A gente está lá numa localização próxima de porto, próxima de aeroporto, próxima de um polo consumidor, que é a cidade lá, né, de Recife. Então, a localização desse imóvel é muito estratégica, ele é um master plan gigantesco, ele não visa só empreendimentos logísticos, tem várias coisas no entorno, então é um projeto grande e um projeto muito interessante que uma atividade vai contemplando a outra. Então, tem indústrias no entorno, aqui a gente vê a AGV Logística, vemos ali no comecinho, a gente viu a AGU, Unilever, então a gente tem uma variedade aqui de inquilinos e uma qualidade muito boa aqui para o imóvel. Aqui algumas transações, esse imóvel ele começou a ser um objeto aí de desejo por parte do mercado, então o mercado em 2019 fez uma primeira aquisição lá, depois veio 2020, o Credit Suisse foi e comprou um pedaço também, aqui a gente explica qual foi o modelo, que adquiriu 73% do Galpão 6, num valor de 35 milhões. Então, nessa transação aqui, a gente também mostra que eles compraram 30% do projeto do Galpão 4, no empreendimento por R$2.930.000. Então, aqui a gente tem todos os detalhes das compras, quem comprou, quem vendeu, e aqui a gente vê naqueles contratos de locação, você vê que no finalzinho de 2020, o preço aqui, ó, R$18. Então, o mercado estava trabalhando com preço pedido um pouquinho mais alto, agora ele está ajustando um pouco para próximo de 17, mas esse imóvel nunca oscilou tanto assim dos últimos tempos, né? Claro que se eu voltar uma curva histórica de 2014 era outro mundo, né? Uma locação de R$13, 2014 era bem mais desafiador o mercado, era um mercado que estava ainda expandindo, crescendo, aí ele chegou a pegar até R$21 um metro quadrado aqui para uma empresa multinacional, mas se a gente olhar aqui na média, vai de 2015, 16 para frente, um imóvel que vai mantendo aqui a sua média entre 15, 16 e R$18 um metro quadrado. E por fim, a gente tem aqui alguns documentos, neste caso aqui a gente não tem documento nenhum adicional, mas todas as informações que vocês precisam para análise, ela está aqui. Eu volto com outros imóveis. Se vocês tiverem sugestões, vocês entrem em contato conosco para que a gente possa trazer para vocês mais análises dos imóveis que estão dentro de fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado.
e até a próxima.